todos, sejam bem-vindos a mais um Evangelho no Lar. Agradecemos a presença. Antes da prece inicial, aviso que a nossa sessão está sendo gravada para posterior postagem no nosso canal do YouTube e convido a todos a acompanharem a leitura do livro Pensamento e Vida. Vontade. Comparemos a mente humana, espelho vivo da consciência lúcida, a um grande escritório, subdividido em diversas seções de serviço. Aí possuímos o departamento do desejo, em que operam os propósitos e as aspirações, acalentando o estímulo ao trabalho. O departamento da inteligência, dilatando os patrimônios da evolução e da cultura. O departamento da imaginação, amealhando as riquezas do ideal e da sensibilidade. O departamento da memória, arquivando as súmulas da experiência. E outros ainda que definem os investimentos da alma. Acima de todos eles, porém, surge o gabinete da vontade. A vontade é a gerência, esclarecida e vigilante, governando todos os setores da ação mental. A divina providência concedeu-a por auréola luminosa à razão, depois da laboriosa e multimilenária viagem do ser pelas províncias obscuras do instinto. Para considerar-lhe a importância, basta lembrar que ela é o leme de todos os tipos de força incorporados ao nosso conhecimento. A eletricidade é energia dinâmica. O magnetismo é energia estática. O pensamento é força eletromagnética. Pensamento, eletricidade e magnetismo conjugam-se em todas as manifestações da vida universal, criando gravitação e afinidade, assimilação e desassimilação nos campos múltiplos, da forma que servem à romagem do espírito para as metas supremas, traçadas pelo plano divino. A vontade, contudo, é o impacto determinante. Nela dispomos do botão poderoso que decide o movimento ou a inércia da máquina. O cérebro é dínamo que produz energia mental, segundo a capacidade de reflexão que lhe é própria. No entanto, na vontade, temos o controle que a dirige neste ou naquele rumo, estabelecendo causas que comandam os problemas do destino. Sem ela, o desejo pode comprar ao engano aflitivos séculos de reparação e sofrimento. A inteligência pode aprisionar-se na enxovia da criminalidade. A imaginação pode gerar perigosos monstros na sombra. E a memória, não obstante fiel à sua função de registradora, conforme a destinação que a natureza lhe assinala, pode cair em deplorável relaxamento. Só a vontade é suficientemente forte para sustentar a harmonia do espírito. Em verdade, ela não consegue impedir a reflexão mental quando se trate da conexão entre os semelhantes, porque a sintonia constitui lei inderrogável, mas pode impor o jugo da disciplina sobre os elementos que administra, de modo a submetê-los coesos na corrente do bem. Prece inicial, por favor.
Nosso Pai, na terra e no céu, sagrado é teu nome. Seja feita a tua vontade conosco, como no espaço. Dai-nos do teu pão suficiente para o dia. Em tua compaixão, perdoai-nos e alargai-nos nossos corações, para que perdoemos uns aos outros. Guia-nos para ti, Senhor, e dá-nos tuas mãos em nossas trevas, pois teu é o reino, e em ti estão nosso poder e realização. Amém. Rogamos ao Senhor Deus Todo-Poderoso, enviar-nos bons espíritos para nos assistirem, afastar aqueles que possam induzir-nos ao erro e dar-nos a luz necessária para distinguirmos a verdade da impostura. Afastai também os espíritos malfazejos, encarnados ou desencarnados, que poderiam tentar lançar a desunião entre nós e com isso desviar-nos da caridade e do amor ao próximo. Se alguns procurarem penetrar nesse recinto, fazei que não encontrem acesso em nossos corações. Bons Espíritos, que vos dignais vir instruir-nos, tornai-nos dóceis aos vossos conselhos, afastai-nos de todo pensamento egoísta, de orgulho, de inveja e de ciúmes. Inspira-nos a indulgência e a benevolência para com os nossos semelhantes presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Fazei, enfim, que pelos sentimentos que nos animarem, possamos reconhecer a vossa salutar influência. Dai aos médiuns que encarregardes de nos transmitir os vossos ensinamentos a consciência da santidade do mandato que lhes é confiado e da gravidade do ato que vão praticar, a fim de que o façam com o fervor e o recolhimento necessários. Se estiverem entre nós pessoas que foram atraídas por outros sentimentos que não do bem, abre os seus olhos à luz, Senhor, e perdoai-as como nós as perdoamos se vieram com intenções malfazejas. Pedimos especialmente aos sagrados Espíritos da Luz, aos nossos guias espirituais, para nos assistirem e velarem por nós nesse ato. Assim seja. Obrigado, Rubem. Que vamos ler, meninas? Rosinha, posso escolher? Fica à vontade, querida. Livro dos Espíritos, pergunta 207, Parecências Físicas e Morais, página 137. Livro dos Espíritos. Parecências Físicas e Morais. Pergunta 207. Frequentemente, os pais transmitem aos filhos a parecença física? Transmitirão também alguma parecença moral? Não. Que diferentes são as almas e os espíritos uns dos outros. O corpo deriva do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Entre os descendentes das raças apenas há consanguinidade. Ou seja, né, quando somos defrontados com aquele tipo de comentário, né? Nossa, mas o jeito do Joãozinho é tão parecido com o pai, né? Mas, na verdade, pode haver uma semelhança de gostos, uma afinidade, mas não que a parte moral do Joãozinho seja a mesma que a do pai, seja transmitida, né, pela genética pelo pai. Não, só as características físicas são transmitidas pelos pais. Letra A. De onde se originam as parecenças morais que costuma haver entre pais e filhos? É que uns e outros são espíritos simpáticos, afinidade, que se reciprocamente se atraíram pela analogia dos pendores, ou seja, das necessidades, das inclinações. 208. Nenhuma influência exercem os espíritos dos pais sobre o filho depois do nascimento deste? Ao contrário,
bem grande influência exercem. Conforme já dissemos, os espíritos têm que contribuir para o progresso uns dos outros. Pois bem, os espíritos dos pais têm por missão desenvolver os de seus filhos pela educação. Constituir-lhes isso uma tarefa. Tornar-se-ão culpados se vierem a falir no seu desempenho. E aqui, a palavra educação não deve ser entendida só no contexto escolar, mas a educação moral. E se nós formos pensar, a educação moral é até mais importante do que a educação tradicional. Né? Porque a educação escolar, é claro, nós queremos que os nossos filhos tenham uma boa formação, ou pelo menos uma formação mínima que nós podemos conceder a eles, mas mais importante do que isso é a educação moral. Porque a educação escolar, ela está relacionada, né, a questão profissional, a convivência em sociedade. Agora, a educação moral vai preparar os nossos filhos para os embates da vida. É por isso que é tão necessário a evangelização infantil. Eu já falei aqui, em outras oportunidades, né, que foi feito um estudo, né, por que jovens adultos se envolviam com drogas e outros não. E foram considerando muitas variantes e a questão da educação formal, a questão da riqueza ou pobreza, nada disso interferia, porque isso afetava pobres e ricos indistintamente, cultos ou não. Aí chegaram à idade de 6 anos. Aquelas crianças que frequentavam com seus pais a religião deles, isso os imunizava praticamente para a vida inteira. Mas eu não falo assim, você pegar o seu filho, né, jogar no centro espírita ou na igreja, né, e deixá-lo não. E deixá-lo lá. Não. Os filhos que frequentavam com seus pais. Então, olha só que importância isso tem. 209. Por que de pais bons e virtuosos nascem filhos de natureza perversa? Por outra, por que as boas qualidades dos pais nem sempre atraem por simpatia um bom espírito para lhes animar o filho? Não é raro um mau espírito peça lhe sejam dados bons pais, na esperança de que seus conselhos o encaminhem por melhor senda, melhor caminho, e muitas vezes Deus lhe concede o que deseja. 210. Pelos seus pensamentos e preces, podem os pais atrair para o corpo a informação do filho um bom espírito, de preferência a um inferior? Ou seja, né, se os pais pedem, olha, eu não quero, eu quero espírito bom. Não. Mas podem melhorar o espírito do filho que lhes nasceu e está confiado. Este é o dever deles. Os maus filhos são uma provação para os pais. 211. De onde deriva a semelhança de caráter que muitas vezes existe entre dois irmãos? Mormente-se gêmeos? São espíritos simpáticos que se aproximam por analogia de sentimentos e se sentem felizes por estar juntos. Comentários até aqui? O que nós podemos inferir, né, Fred, é que a marcha do progresso, quer seja material ou espiritual,
é inquestionável, né? Indubitavelmente, nós estamos aí progredindo de uma forma ou de outra, né? Aos trancos e barrancos, como dizem. Eu já tenho uma opinião sobre os filhos, né? Eu sempre falo que meus filhos são nossas versões, os nossos filhos são nossas versões melhoradas. Pelo menos é isso que nós nos propusemos, né? Quando encarnamos, nós já sabíamos quantos filhos teríamos, com quem casaríamos, etc. E tal, né? Qual seria o nosso destino, o que nos estava reservado, o que poderíamos fazer, o que não. Mas, no decorrer da existência, muitas coisas mudam, né? Se alteram por interferências outras aí do contexto social, até de catástrofes. Nunca se sabe, são atos fortuitos que ocorrem por aí, né? Que muda toda uma programação espiritual, uma programação de vida material, né, meu irmão? Então, eu pretendo continuar pensando dessa forma. Eles são nossas versões melhoradas. Obrigado, irmão. Gostei do conceito. Mais alguém? Não, Frei. Duzentos e 212. Há dois espíritos, ou, por outra, duas almas nas crianças cujos corpos nascem ligados, tendo comum alguns órgãos? Sim, mas a semelhança entre elas é tal que faz-nos pareçam, em muitos casos, uma só. 213. Por que nos gêmeos os espíritos encarnam por simpatia? De onde provém a aversão que às vezes se nota entre eles? Não é de regra que sejam simpáticos os espíritos dos gêmeos. Acontece também que espíritos maus entendam de lutar juntos no palco da vida. Então, não é porque é gêmeo que, né, vai pensar igual. 214. O que se deve pensar dessas histórias de crianças que lutam no seio materno? Lendas, para significarem quão inveterado era o ódio que reciprocamente se votavam. Figuram-no a se fazer sentir antes do nascimento delas. Em geral, não levais muito em conta as imagens poéticas. 215. O que dá origem ao caráter distintivo que se nota em cada povo? Também os espíritos se grupam em famílias, formando-as pela analogia de seus pendores mais ou menos puros, conforme a elevação que tenham alcançado. Pois bem, um povo é uma grande família, formada pela união de espíritos simpáticos. Na tendência que apresentam os membros dessas famílias para se unirem, é que está a origem da semelhança que, existindo entre os indivíduos, constitui o caráter distintivo de cada povo. Julgas que espíritos bons e humanitários procurem para nele encarnar um povo rude e grosseiro? Não. Os espíritos simpatizam com as coletividades, como simpatizam com os indivíduos. Naquelas em cujo seio se encontrem, eles se acham no meio que lhes é próprio. 216. Em suas novas existências, conservará o espírito traços do caráter moral de suas existências anteriores? Isso pode dar-se, mas, melhorando-se, ele muda. Pode também acontecer que sua posição social venha a ser outra. Se de senhor passa a escravo, inteiramente diversos serão seus gostos e dificilmente o reconheceríeis. Sendo o espírito sempre o mesmo nas diversas encarnações, podem existir certas analogias entre as suas manifestações, se bem que modificadas pelos hábitos da posição que ocupe, até que um aperfeiçoamento notável lhe haja mudado completamente o caráter,
porquanto de orgulhoso e mau, pode tornar-se humilde e bondoso se arrependeu. Ou seja, né, nós vamos alterando os nossos papéis, né? A vida é uma só, com existências terrestres. Em cada existência, nós vamos colhendo elementos variados, de acordo com a família que reencarnamos, que muitas vezes se repete em várias encarnações, apenas mudando-se os papéis. Ora eu sou filho, ora eu sou pai, ora eu sou avô, ora eu sou avó. Então, nós necessitamos dessa multiplicidade de papéis. Me ocorreu uma analogia aqui que é bem interessante. Vamos pensar nesses atores, dessas atrizes consagradas pela crítica, que desempenham tão bem papéis tão diferentes. O que os torna melhores? A prática, né? Já foram vilões, mocinhos, problemáticos, do bem, do mal. Então, nós somos mais ou menos assim. Me veio aqui como se fosse um caleidoscópio, né? Aquela coisa que gira e cada pedaço, né? Cada pedaço de nós seria uma existência. Então, nós vamos agregando nessas existências experiências, né? E conforme vamos nos esforçando, vamos nos tornando melhores. Então, se já fomos muito orgulhosos e maus, podemos nos tornar humildes e bons. 217. É de caráter físico de suas existências pretéritas, conserva o espírito traços nas suas existências posteriores? O novo corpo que ele toma nenhuma relação tem com o que foi anteriormente destruído. Entretanto, o espírito se reflete no corpo, sem dúvida que este é unicamente matéria, porém, nada obstante, se modela pelas capacidades do espírito, que lhe imprime certo cunho, sobretudo ao rosto, pelo que é verdadeiro dizer-se que os olhos são o espelho da alma, isto é, que o semblante do indivíduo lhe reflete de modo particular a alma. Assim é que uma pessoa excessivamente feia, quando nela habita um espírito bom, criterioso, humanitário, tem qualquer coisa que agrada, ao passo que há rostos belíssimos que nenhuma impressão te causam, que chegam a inspirar-te repulsão. Poderia supor que somente corpos bem moldados servem de envoltório aos mais perfeitos espíritos, quando o certo é que todos os dias deparas com homens de bem sob um exterior disforme, sem que haja pronunciada parecença, a semelhança dos gostos e das inclinações pode, portanto, dar lugar ao que se chama um ar de família. Nota de Kardec. Nenhuma relação essencial guardando o corpo que a alma toma numa encarnação, com o de que se revestiu numa encarnação anterior, visto que aquele lhe pode vir de procedência muito diversa da deste. For absurdo pretender-se que, numa série de existências, haja uma semelhança que é inteiramente fortuita, ao acaso. Todavia, as qualidades do espírito frequentemente modificam os órgãos que lhe servem para as manifestações e lhe imprimem ao semblante físico e até ao conjunto de suas maneiras um cunho especial. É assim que, sob um envoltório corporal da mais humilde aparência, se pode deparar a expressão de grandeza e de dignidade, enquanto sob um envoltório de aspecto senhoril se percebe frequentemente a da baixeza e da ignomínia. Não é pouco frequente observar-se que certas pessoas, elevando-se da mais ínfima posição, tomam sem esforços os hábitos e as maneiras da alta sociedade. Parece que elas aí vêm a achar-se de novo no seu elemento.
Outras, contrariamente, apesar do nascimento e da educação, se mostram sempre deslocadas em tal meio. De que modo se há de explicar esse fato, senão como reflexo daquilo que o espírito foi antes? Sem dúvida. Comentários? Na verdade, a gente poderia fazer uma reflexão sobre essa capacidade de desdobramento que tem um ator, uma atriz, né, em assumir papéis que são, às vezes, muito diversos de sua realidade, de sua formação, né? E eles desempenham com tamanha serenidade, com uma eficiência sobrenatural. Sinceramente, eu valorizo muito o trabalho dos artistas. Não que eu assista muito, não acompanho há muito tempo essas novelas, outras coisas mais. Mas é muito interessante se avaliar, né, essa capacidade que eles têm, né? Interpretar um personagem totalmente diverso da sua realidade. Às vezes ele se apresenta como um personagem bom, outra um maligno, e eles o fazem com muita naturalidade, com perfeição até. Alguns se superam, são extraordinários, né? Outros nem tanto. Mas a realidade é que isso aí reflete na condição humana, né? Que nós somos muito falhos, nós temos tendências aí a praticar coisas maravilhosas, mas também terríveis, né? Nós temos dificuldade para domar nossos pensamentos, nossas atitudes, né? E isso também reflete o quê? Na formação dos nossos filhos. Se nós não tivermos um comportamento equilibrado, não passarmos para eles noções de ética, de moralidade superior, tá? E darmos o exemplo, um exemplo de forma contínua, nós poderemos perdê-los, né? Como diz, né, o Gibran, Khalil Gibran, o profeta, vossos filhos não são vossos filhos, são os filhos e as filhas da ânsia da vida por si mesmo. Vêm através de vós, mas não de vós, embora vivam convosco, não vos pertencem. E aí vai, né? Eu creio que essa talvez a nossa maior aventura, não, meus irmãos? A criação dos filhos, a boa criação dos filhos. E talvez seja esse o nosso maior objetivo de existência, eu creio, pelo menos na minha opinião. Obrigado, meu amigo. Alguém mais gostaria de falar? Não. Eu acho interessante essa parte, eu já até ouvi isso em algumas palestras, que nós, no nosso atual estágio evolutivo, nós não temos missões, salvo a criação de nossos filhos. Essa é uma missão, por natureza, que Deus nos concede. E é por isso que é tão complexa, né? Porque nós temos que dar o nosso melhor. E é complicado, às vezes você, em alguma tarefa, você consegue dar o seu melhor, né, 80%, 60%. Agora, com os filhos, né, 24 horas por dia, 7 dias por semana, o ano inteiro. Então, há momentos que você cai, né, que você escorrega, né? E eles nos percebem, né? Nos percebem os escorregões, os nossos próprios desvios morais, né? E é por isso que a educação moral religiosa é tão importante, porque nós, como
pais e mães falhos, porque não somos perfeitos, podemos passar de heróis a vilões muito rapidamente. Mas se nós fornecemos para os nossos filhos uma educação moral e religiosa, eles vão conhecer Deus e Jesus, que são imutáveis, que nunca vão decepcioná-los. E até melhor, quando nós decepcionarmos eles, e isso invariavelmente vai acontecer de uma maneira ou de outra, alguns pais mais gravemente e outros de uma maneira menos grave, eles vão ter a prece, eles vão saber que existe eles vão saber que existe Jesus, que existe Deus, que um é a perfeição absoluta, o outro é a perfeição relativa, que não se alteram. E daí vai ser mais fácil para eles enxergar em nós os nossos defeitos, mas a nossa boa vontade para mudar. Comentários finais? Só voltar e focar nessa. A religiosidade é imprescindível, né? Eu estabeleço um parâmetro assim, que um jovem vai ter uma boa formação se ele for dirigido no processo de educação, de disciplina e de religiosidade. Então, esses são os três fatores imprescindíveis para que ele tenha uma vida adulta profícua e seja um ótimo, um excelente cidadão, né? E também um pai, uma mãe exemplar, né? Que é o que todos os pais objetivam, não, meus irmãos? Obrigado. Eu me lembrei agora de uma palestra da Lúcia Helena Galvão, da Nova Acrópole, salvo engano da minha parte, acredito ter sido Sócrates, que fazia, não sei se foi Sócrates ou Platão, que fazia uma pesquisa de todos aqueles que gostariam de ser seus discípulos, né? Porque ele dizia assim: se eu ensinar, né, a filosofia a alguém que tenha um mau caráter, é melhor que eu não ensinasse. Então, vamos transportar isso para os nossos dias, né? Vamos pegar um espírito que seja mais envolvido pelo mal. É preferível que ele seja ignorante do ponto de vista do conhecimento, ele vai provocar muito menos danos ignorante, né, do ponto de vista do conhecimento, do que culto, estudado, sem uma lapidação, né, religiosa, sem uma base religiosa, né? E eu lembro também de uma dessas palestras de uma mãe, né? Um dos palestrantes contava que uma mãe chegou para o seu filho, né? E falou: "Poxa, filho, eu falhei com você, né? Eu tentei fazer o máximo que eu pude para te dar uma educação religiosa, moral, mas mesmo assim você não conseguiu." E aí o filho vira para ela e fala assim: como não conseguiu, mamãe? Você sabe, eu sou mal, mas se não tivessem todas aquelas histórias do umbral que você me contou, eu já teria matado meia dúzia. Ou seja, né? Um espírito com tendência ao mal, naquela encarnação, ele conseguiu frear, né, as suas más tendências. Ou seja, é claro que não foi um trabalho acabado, mas já foi um trabalho iniciado, né? Réplica, Rubão? Você fez referência a Sócrates. Ele
em princípio, a forma que ele ensinava que ele criou, um método que ele criou, chamava maêutica. Ele tinha como princípio que todos nós temos o conhecimento imanente, nós sabemos tudo. Por quê? Nós temos uma herança, né, arquivada aí no inconsciente coletivo das nossas vidas passadas. Nós temos o conhecimento. E o que ele sempre fazia? Tentar efluir, fazer com que o indivíduo buscasse dentro de si os conceitos. Então ele caminhava, né? Ele caminhava com os discípulos e parava de frente um fora e falava: o que te parece a justiça? Aí cada discípulo dele tinha uma definição de justiça. No final, o discípulo tinha a sua definição e mais outras 10, 12 definições. Então ele realizava o quê? O périplo do conhecimento. Ele passava a saber tudo sobre aquela matéria. Eu não sei, eu acho que esses métodos deveriam ser usados, pelo menos, em algumas disciplinas nas nossas faculdades, não, velho? São coisas tão importantes. Pô, o que fazer, né? Quem somos nós, né, para interferir nesses processos? Obrigado. Um dia chegaremos lá, né? Eu conheci Platão depois Sócrates, Platão depois dos 40, né? Então, vamos torcer para possamos evoluir um pouco mais. Meus queridos, agora vamos passar para as nossas vibrações, agradecendo a Jesus pela oportunidade de estarmos juntos no seu Evangelho, fazendo esse pequeno trabalho. E muito melhor é trabalhar no bem do que sofrer, né, com as agruras, né, com as dores dilacerantes, de doenças, de aflições degenerativas. Então, eu agradeço essa oportunidade de trabalho junto com vocês, com toda a espiritualidade, porque eu tenho conhecimento de que meu passado, e do filme Meu Passado Me Condena. Então, esse trabalho é um pagamento assim muito barato e que me rende muitos frutos de alegria, de bem-estar. Então, agradeço a todos vocês, a espiritualidade maior, por essa oportunidade. E vamos aproveitar que tanto recebemos. Vamos tentar dar um pouco de nós pelos que mais sofrem, pelos nossos irmãos desencarnados. Que todos eles sejam amparados, incluindo todos aqueles que saíram da vida física pela porta do suicídio, como a Verena, a Gabriele, o Alain, o Elias, a Juliana, o Bruno e tantos outros. Que sejam amparados também os nossos irmãos encarnados em sofrimento. Todos eles que estão com a ideação suicida e também os seus inimigos, rotulados de obsessores. Mas que muitos não sabem é que esses inimigos já foram muito próximos daqueles que querem vingança. Foram traídos em suas mais caras afeições. Então, vamos fazer uma vibração especial para eles, para aqueles que ainda que não consigam perdoar nesse momento, que eles possam deixar os seus propósitos de causar danos aos seus obsidiados. E que agora cada um possa pensar naquelas pessoas que mais precisam, que venham ao seu pensamento neste momento. Que todos eles sejam amparados.
E por nossa vez, que nós possamos pedir neste momento a manifestação das coisas justas de que necessitamos. E que isso sejam mais do que coisas, sejam mais do que desejos e aspirações, muitas vezes infantis de nossa parte, pois sabemos que Deus é o Pai amoroso e cuidadoso, que nos nega tudo quanto nos possa prejudicar. Peçamos então a divina providência, apenas aquilo que seja para o nosso bem, e mais, que nos seja concedido apenas o que seja para o nosso proveito, o proveito dessa encarnação e daqueles que nos cercam. Vibremos pelos nossos governantes, por todos esses homens e mulheres que decidem os destinos da Terra, que sejam intuídos pelo alto e possam restabelecer e manter a paz no planeta, fazendo o melhor que podem pelos que mais precisam. Vivemos também pelos indivíduos que anonimamente fazem a caridade, pelos centros espíritas, igrejas, templos, seitas de quaisquer natureza que professem o bem e a caridade. E por fim, peçamos a Jesus que nos fortaleça no caminho do bem. Peçamos a Jesus que nos auxilie no cumprimento dos nossos deveres, aonde quer que eles nos levem, fazendo assim a nossa pequena parte na construção do reino de regeneração que ele nos prometeu a todos, mas que começa no coração de cada um de nós, os nossos esforços para dominar as nossas más tendências. Que assim seja, graças a Deus. Prece final, Rubem, obrigado. Agradecemos aos bons espíritos que vieram comunicar-se conosco. Pedimos que nos ajudem a pôr em prática as instruções que nos deram e façam que cada um de nós, ao sair daqui, seja fortificado na prática do bem e do amor ao próximo. Desejamos igualmente que essas lições sejam proveitosas para os espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos, que puderam assistir a esta reunião e para os quais suplicamos a misericórdia de Deus. Uma boa noite a todos. Jesus nos abençoe sempre. Luz, paz e saúde para todos. Que assim seja. Amém. Obrigado, gente. Boa noite. Amém. Deus abençoe a todos. Bom domingo.